Você está pronto para uma revelação chocante em um discurso recente proferido por Netanyahu? O que muitos chamam de seu último aviso provocou ondas de choque em todo o mundo, o que poderia ser tão crucial que exige uma audiência global. É sobre paz, conflito ou algo completamente diferente? Hoje, desvendamos os detalhes. Na recente guerra e conflito ocorrendo entre Israel e Gaza, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que este é o último aviso. Ele disse que a Bíblia diz que há um tempo para a paz e um tempo para a guerra. Este é um tempo para a guerra, referindo-se a um verso de Eclesiastes. Ele enfatizou que o conflito contínuo com o Hamas requer ação militar. O exército de Israel intensificou os ataques em Gaza após um incidente na fronteira. O número de mortes ultrapassa 9.800 vidas perdidas, com mais de 8.300 palestinos e 1.538 israelenses entre as vítimas. Netanyahu rejeitou um cessar-fogo, equiparando-o a render-se ao Hamas. Ele fez paralelos com eventos históricos, citando a resposta dos EUA após Pearl Harbor e os ataques terroristas de 2001. Netanyahu ressaltou a importância de distinguir entre dano deliberado a civis e vítimas não intencionais em guerra. Usando a escritura, ele disse algo para justificar as ações em Gaza e citou Isaías para expressar sua fé na justiça da causa de Israel. Mas não apenas essa guerra, mas também muitas outras profecias estão sendo cumpridas em Israel, o que serve como um aviso final. Construção do terceiro templo. Eles acham que o terceiro templo é ainda mais especial do que os antigos templos que não existem mais. Este plano começou com um grupo chamado Movimento do Templo, e eles estão determinados a realizá-lo. Os judeus ortodoxos sentem que precisam construir este novo templo. Eles trouxeram de volta um comitê religioso para garantir que tudo corra bem para os judeus ortodoxos. A construção deste templo é super importante porque eles acreditam que isso irá melhorar o mundo. Gersan Solomon, líder do templo sagrado, tem protestado e fazendo coisas especiais pelo templo. O Sanhedrin, responsável pelos assuntos do templo, se prepara plantando uma floresta especial com plantas necessárias. O rabino Hil Weiss, porta-voz do grupo, acredita que o templo conecta a terra e Deus. A maioria das coisas que ofereciam como sacrifícios nos antigos templos eram plantas que cresciam em Israel. Durante essa construção, uma descoberta aconteceu sob a mesquita de Al-Aqsa. Essa descoberta tem gerado mais discussões sobre a localização histórica do templo e a possibilidade de construí-lo novamente. Em 1927, houve um grande terremoto em Jerusalém que causou danos, incluindo a mesquita de Al-Aqsa. Durante o período obrigatório, Robert Hamilton negociou com os líderes muçulmanos para permitir investigação arqueológica no Monte do Templo. Hamilton documentou achados da época do Segundo Templo e da Era Bizantina. Alguns achados não foram divulgados na época para evitar conflitos. 80 anos depois, esses achados ocultos correspondem às descobertas feitas pelos arqueólogos israelenses Dr. Gabi Barai e Isaac Deira, que examinaram a terra removida do Monte do Templo. A terra também continha pequenos objetos dos períodos do Primeiro e Segundo Templos. Essa descoberta desafia crenças anteriores sobre a história do Monte do Templo durante a Era Bizantina, indicando a presença de estruturas, possivelmente igrejas. Essas descobertas revolucionam nosso entendimento da história do Monte do Templo e enfatizam a necessidade de reavaliar relatos históricos ao longo de diferentes épocas, incluindo a Era Bizantina. Mais uma profecia foi cumprida com a chegada do bezerro vermelho. Recentemente, 5 bezerros vermelhos especiais chegaram em Israel de um rancho no Texas, e isso está causando muita empolgação, especialmente para aqueles que acreditam na profecia sobre a construção do terceiro templo em Jerusalém. Esses bezerros, todos com menos de 1 ano de idade, são essenciais porque, se permanecerem inteiramente vermelhos e sem falhas, suas cinzas podem ser usadas para purificar as pessoas de acordo com a lei judaica. Após a chegada, os bezerros foram para uma quarentena de no mínimo 7 dias. Mais tarde, os bezerros serão cuidados até completarem 3 anos e, em seguida, de acordo com a lei judaica, podem ser abatidos para suas cinzas. O fazendeiro texano Byron Stinson, que trabalha com a organização, criou esses bovinos. As cinzas de um bezerro vermelho eram necessárias para purificar os israelitas,
conforme mencionado no livro de Números. Essas cinzas eram usadas para rituais de purificação no templo. Hoje, a aparição de um bezerro vermelho é vista por muitos como um sinal de que a construção do terceiro templo está chegando e que Cristo pode retornar. De acordo com a tradição, 9 bezerros vermelhos foram sacrificados desde os tempos de Moisés, mas nenhum foi sacrificado desde a destruição do segundo templo. O Rabino Mades até ensinou que o 10º bezerro vermelho seria sacrificado pelo próprio Messias. A recente chegada desses 5 imaculados bezerros vermelhos do Texas para Israel em setembro de 2022 é vista por muitos como o cumprimento da profecia e um grande passo rumo a um novo templo. O processo de abate de um bezerro vermelho é detalhado em Números. Cerimônia da Água. Recentemente, em 12 de outubro, em Jerusalém, foi reencenada uma cerimônia histórica da água no antigo templo. Centenas de participantes, liderados por sacerdotes e músicos, seguiram caminhos antigos até as fontes de Salomão. Os participantes coletaram água em um jarro dourado. Essa libação de água, que não está explicitamente na Torá, mas faz parte da tradição oral de Moisés, durou 15 horas no templo, marcando um dia internacional de adoração. Redescobrindo a antiga piscina de Siloé, a piscina de Siloé era uma estrutura incrível, com 53 pés de comprimento, 18 pés de largura e 19 pés de profundidade. Uma combinação de formações rochosas naturais e habilidade artesanal. Infelizmente, foi destruída durante o ataque babilônico a Jerusalém, juntamente com o segundo templo. No entanto, foi reconstruída na época de Neemias e expandiu-se sob o governo de Herodes. Tornou-se um local para os pobres e doentes em busca de cura, e foi significativo durante a festa dos tabernáculos, celebrando a libertação dos israelitas do Egito. O Festival de Sukkot é vital no judaísmo, comemorando a libertação do Egito e a sustentação no deserto. Envolve a construção temporária de barracas como símbolos dos abrigos dos antepassados no deserto. Sukkot expressa gratidão a Deus e louvor pela chuva. Durante o Sukkot, um sacerdote trazia água da piscina de Siloé em um jarro dourado. Batalha do Armagedon. Armagedon, conforme mencionado em Apocalipse 16:16, não é apenas uma batalha colossal, mas simboliza uma rebelião global contra o governo de Deus, um ponto de encontro para exércitos desafiando a autoridade divina. O Monte Megido em Israel, conhecido por suas batalhas, empresta seu nome ao Armagedon. Não se limita a um único lugar e pode envolver desastres naturais como terremotos, inundações ou granizo, mostrando o poder de uma autoridade superior. Esses eventos muitas vezes afetam nações. Armagedon sinaliza uma força poderosa que incentiva a reflexão e a mudança. Apesar de sua associação com a destruição, ela encoraja as sociedades a repensarem suas escolhas, promovendo a reflexão e um retorno aos valores importantes em nosso mundo em constante mudança. Esses conceitos ligam profecias antigas, história e eventos contemporâneos, incentivando a compreensão e a união diante dos desafios. O que você acha dessas profecias? Comente abaixo, inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum vídeo.